Fala pessoal, Sérgio Trader na área. Bom, quero conversar hoje com vocês aqui, tá? Um assunto que pode ser a virada de chave, tá? Na sua jornada como trader, tá? A gente já está no mercado, já tem um tempo aí, apanhando, fazendo experimentos, e conforme a gente vai operando, né, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo quebrando, né? A gente vai aprendendo aí com as situações, né, do mercado. E eu quero falar com vocês algo que assim, não vou dizer que virou a chave, né, da minha vida como trader, mas assim, foi um divisor de águas. Por que eu falo isso? Porque eu ainda estou no processo, tá? Eu estou no processo. Então, eu vou estar passando para vocês aquilo que eu adquiri, não lendo em livros, não do que um vídeo que eu vi na internet, mas de algo que eu vivi, minhas experiências de vida no mercado financeiro. E assim, o que mudou minha trajetória, eu comecei a segurar, eu posso dizer, a preservar minha banca, meu capital, né? Comecei a me controlar mais. Então a questão da disciplina, pessoal, eu acho que trader que não tem disciplina, ele não pode dizer que ele é consistente, sabe? Porque quando eu comecei a minha jornada como trader, na minha cabeça eu sempre comecei buscando um operacional, uma estratégia lucrativa, sabe? Eu comecei a procurar algo assim que pudesse fazer eu ser assertivo nos meus trades. E de fato existem estratégias e estratégias, tá? Estratégias que são mais assertivas. Isso aqui eu experimentei, vivenciei, mas sempre no final eu acabava devolvendo tudo para o mercado, sempre. Sabe, já aconteceu de operar um mês, no último dia, no fechamento do mês, eu devolver tudinho para o mercado. Isso aí ainda quebrar, devolver tudo e ainda quebrar, devolver a banca ainda, devolvi o que eu ganhei, ainda devolvi o que eu tinha, quebrei, né? Então isso aí, vou dizer para vocês, isso aí aconteceu, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Então, hoje, eu já sigo um plano, sabe? E eu sigo a risca esse plano. E esse plano, a primeira coisa que eu comecei a ver, começou a proteger meu capital, tá? Então, eu não quebrei mais a minha banca. Não quebrei mais a minha banca. Tá? Eu tenho duas proteções. Tá? Eu tenho a minha corretora que opero. Tá? Tenho a minha corretora que opero. E na corretora que eu opero o MT4, o MT5, né? O MetaTrader. Então, o que é que eu faço? Eu tenho meu capital na corretora, tá? Tenho um capital na corretora, mas só jogo pro MetaTrader
o valor que eu posso perder, tá? E isso é uma forma de eu proteger meu capital, tá? Então, o valor que está no MetaTrader é o valor que eu opero, tá? Lógico que eu tenho o meu stop e o meu loss, tá? O meu stop loss, tá? O meu stop loss, ele não é o valor que está no MetaTrader, tá? Não é o valor. Ele é um valor menor. Mas, no caso de um descontrole emocional, eu só vou perder o valor que está no MetaTrader. Então, essa é a minha primeira proteção. A segunda é o que está na corretora, tá? Que eu opero. Então, isso é uma forma que eu achei de proteger o meu capital, tá? Lógico, e o meu capital tá todo na corretora? Também não, tá? Tá no banco. Então, para vocês verem como é que eu tô operando hoje, tá? Eu tenho filtros de proteção para não quebrar o meu capital, tá? Então, tenho meu capital no banco, jogo um valor para a corretora e da corretora jogo um valor para o campo de batalha, que é o MetaTrader. Ou meu campo de batalha hoje eu opero no MetaTrader. Então, pessoal, isso já faz parte de uma disciplina, tá? Que eu não quebro. Então, já me protegeu de quebrar banca, tá? Porque eu tenho esses filtros, tá? Mas vamos lá falar um pouco de disciplina. Deixa eu ver quantos minutos já passei nessa conversa aqui. Não dá para ver aqui. Vamos lá. Então, disciplina, tá? O trader, para alcançar uma consistência, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ter um gerenciamento de risco. E esse gerenciamento de risco, tá, é como se fosse a Bíblia para gente, que é cristão. É para ser obedecido, tá? Então, no meu gerenciamento, eu tenho meu valor de stop loss, tenho o meu valor de gain, né, de take. Então, eu tenho nesse meu gerenciamento, tá, a quantidade de entradas que eu posso fazer nas minhas operações. Então, esse é o meu gerenciamento, tá? E esse meu gerenciamento, pessoal, ele não pode ser quebrado por nada, tá? Por nada. Tá? Ganhando ou perdendo, ele tem que ser obedecido. O meu stop tem que ser obedecido, tá? O meu take tem que ser obedecido. Eu não quebro ele por nada, tá? Eu estou condicionando a minha mente a obedecer, tá? Eu sei que às vezes o mercado ele cria uma situação tentadora, entendeu? Por exemplo, anteontem mesmo eu fui tentado. Eu entrei numa operação, segui o meu setup, né? O meu operacional. Gente, a vela explodiu na minha direção, na direção da minha operação. E foi uma explosão. E bateu o meu take muito rápido. E eu pensei, aí veio a tentação. Deixa mais um pouco. Agora é hora de tu ganhar. Agora é a hora de tu dobrar a mão. Agora é a hora de tu ganhar dinheiro. Sabe, ver a tentação muito forte. Mas eu tenho o meu take, eu tenho o meu gerenciamento. E meu gerenciamento foi batido naquela hora. Gente, eu saí da operação. Sentimento de derrota porque eu poderia ter ganhado mais. Aquele sentimento
que eu bati a meta, mas a meta batida não me satisfez pelo cenário, pelo gráfico, que dava para me ter ganho muito mais. Aí, sentimento de perda. Aí vai entrar um assunto, gente, que eu quero compartilhar com vocês. Assim, na minha fase, tá? Eu não sou trader profissional, pessoal. Estou começando também. Eu já estou há anos no mercado, mas eu sou um amador ainda. Entendeu? Estou buscando conhecimento, estou tentando me aprofundar, estou tentando me disciplinar, pensar de fato como um trader, pensa. E o que é que acontece? Às vezes, a gente entra no mercado, todo mundo veio parar no mercado financeiro por causa do dinheiro. Isso aí ninguém pode negar, tá? A gente entrou no mercado por causa do dinheiro, tá? Gente, só para falar aqui, o mercado está fechado, hoje é um sábado, tá? O mercado aí está fechado, não estou operando, tá? Eu gosto de gravar vídeo operando, mas por ser sábado, fora que está fechado. Pois é, então pessoal, às vezes o nosso combustível no mercado financeiro é ganhar dinheiro. É um sentimento que a gente entrou nisso aqui porque foi passado pra gente que era fácil, foi passado pra gente que é dinheiro fácil, dinheiro na conta e tal. Essa conversa que a gente já sabe. E a gente acaba entrando no mercado com um sentimento onde os nossos ganhos são a nossa motivação, é o nosso combustível, é a nossa motivação. Mas na verdade, tá? A gente tem que tirar esse sentimento. Eu estou tirando. Por quê? Porque hoje eu entendo que a nossa vitória, tá? Ela não está num game, tá? Assim como a nossa derrota também não está no stop loss. Aonde está a nossa vitória então e a nossa derrota? A nossa vitória, ela está em você cumprir o seu gerenciamento. Por exemplo, o mercado estava favorável. Eu poderia ter ganhado muito mais, poderia ter ganho naquela negociação muito mais, 4, 5 vezes mais o valor do meu take. Mas bateu o meu take, eu saí no dedo da operação. Foi uma vitória. Entenderam? Foi uma vitória, eu venci. Então a minha vitória no trade está em cumprir aquilo que está determinado, aquilo que está escrito, aquilo que está no meu gerenciamento. Entendeu? Assim como você perder. Você entrou numa operação, acontece coisas do mercado, o mercado veio contra, te estopou, pegou teu stop, saiu da operação, tu perdeu um valor, mas tu não perdeu o teu trade, tu ganhou o trade, porque tu cumpriu o teu gerenciamento. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, tá? Mas a nossa vitória, ela está no fato de nós cumprirmos o que está no gerenciamento. Porque é o gerenciamento, gente, que vai nos proteger, vai proteger nosso capital, vai proteger nosso emocional, tá? Então você tem que se preocupar em cumprir o que está determinado para você, tá? A nossa preocupação hoje, a minha preocupação hoje, e esse é um dos pontos que eu quero passar para você, é você se esforçar para cumprir o que está determinado, para você não quebrar em hipótese nenhuma o teu gerenciamento, tá? A gente pode quebrar, por exemplo, teve um dia desse que aconteceu uma situação ao contrário. Eu entrei numa operação
tá? Já entrei errado na operação, porque estava fora do meu operacional, mas vi uma oportunidade, assumi o meu risco, entrei e deu errado. A vela voltou numa explosão contra a minha operação, muito grande, bateu meu stop tão rápido, pessoal. Mas foi tão rápido que quando no descuido que eu olhei, já tinha passado o valor do meu stop. Aí veio aquele sentimento, não, a vela vai voltar. A vela vai voltar, porque ela voltou com muita força. Então ela vai corrigir. Olha só, deixei a operação. O que é que aconteceu? Eu perdi o valor que estava no meta. Foi o meu primeiro filtro, perdi só o meu primeiro filtro. Porque no sentimento que a vela vai voltar, vai corrigir. E acabou que pegou todo o meu valor que estava no meta trader, que foi meu primeiro filtro, e me estopou e fechou a operação, tá? O próprio meta 4 fechou a operação. Foi 2 derrotas para mim. A primeira derrota, qual foi? Que foi a maior de todas, foi não ter saído no meu stop, não foi ter apertado o botão e ter encerrado a operação. E a segunda derrota foi perder o valor que eu tava, entendeu? Foi 2 derrotas que eu tive. Perdi o valor, perdi o valor, e o pior de tudo, quebrei meu gerenciamento, tá? Quebrei meu gerenciamento. Então, gente, gerenciamento hoje é o que vai te manter vivo no mercado, é o teu gerenciamento. Porque a nossa mente, ela nos sabota, ela nos traz, os sentimentos às vezes nos traem e faz a gente ter atitudes que não era para a gente ter, tá? É por isso que a gente tem que disciplinar a nossa mente em cumprir o que está escrito no papel, no nosso gerenciamento, tá? Então, gerenciamento hoje, para mim, é o primeiro ponto, tá? Como eu falei no início desse vídeo, antigamente eu pensava que era, tá, o meu setup. Eu pensava que era, tá, se eu tinha uma estratégia assertiva, isso ia fazer o diferencial na minha vida, e eu fui ver que não é isso, tá? Então a gente tem que focar em se manter vivo no mercado e não quebrar nossa banca, porque não adianta tu ganhar 29 dias pegando take, pegando gain, e num dia, num stop, num dia ruim, tu devolver tudinho e quebrar tua banca, tá, pessoal? Então vamos seguir o nosso gerenciamento. Trabalhe disciplina, trabalhe disciplina. Não entre no mercado para ganhar, para take, ganhar dinheiro. Entre no mercado para cumprir o que está escrito, tá? Se é uma entrada por dia, é uma entrada. Se é 2 entradas por dia, é 2 entradas. Se o teu take é $5, é $5. Se o teu stop é 20, é 20. Se o teu take é 30, é 30. Entendeu? Sai. Disciplina tua mente. Outra coisa, pessoal, que é muito importante eu falar e que me ajudou muito nesse momento de disciplina, nesse momento em que eu estou trabalhando disciplina, tá? Vamos falar aqui rapidinho. É importante isso aqui. Eu estou passando experiências da minha vida, tá? Conta demo, tá? O que é que eu fazia? Eu operava de um jeito na conta real, e na conta demo era metralhadora. 10, 20, 30 entradas, experimentando isso. Tá, então eu passava mais tempo, passava o dia todo treinando na conta demo. Quando eu entrava nas operações, né? Aí fazia minhas operações. Eu estava na conta real, eu acabava fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo na conta demo.
Entendeu? Porque como na conta real mexe muito com o teu emocional, tá? Acaba que a gente acaba operando também, entrando num modo, sabe? Onde tu acaba reproduzindo aquilo que tu estava fazendo na conta demo. Aquilo que eu estava... Então eu pensei, não, para mim ser disciplinado na conta real, tem que começar a disciplinar também na conta demo. Então eu comecei a operar na conta demo como eu opero na conta real. Tá, gente? Outra coisa que foi fundamental nessa transição, tá? De disciplina na minha vida. Operar na conta demo como eu opero na conta real, tá? Porque senão tu vai acabar reproduzindo na conta real aquilo que você faz na conta demo. Então você condicionando a tua mente a treinar o teu operacional na conta demo como se fosse uma conta real. Quando tu vem para a conta real, a tua mente está disciplinada naquele modelo, naquele sistema. Tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Então, pessoal, disciplina, tá? É tudo, tá, gente? É tudo. Fazer o que está no teu gerenciamento de risco, tá? Isso aqui, olha, gente, o que vai fazer a diferença é repetição, tá? É repetir nas operações, tá? O teu gerenciamento, tá, pessoal? Te acostumar a fazer a mesma coisa em todas as tuas operações, tá? Gente, isso aí é um processo, tá? É um processo. Então, eu estou compartilhando com vocês um pouco do meu processo, tá? Então, às vezes a gente vai ser estopado, tá? Mas o que importa é que você está fazendo o que está no teu gerenciamento. O resto faz parte do processo, tá bom, pessoal? Então quero compartilhar isso, como eu falei para vocês, tá? O mercado está fechado aí, ó. Tá? Hoje é sábado, tá? Dia 27. Não tô operando aí, tá? E é isso, tá, pessoal? Qualquer coisa aí, deixa um like aí, me ajuda aí, né? Tô tentando ajudar as pessoas a não fazer o mesmo erro que eu fiz, né? Quem dera que eu pudesse ter um acompanhamento de uma pessoa assim, né? Às vezes eu buscava muitos conhecimentos de muitas pessoas ensinando errado, tem de um montão, gente. E às vezes tu pensa que aquele modelo é o certo e às vezes não é. No final tu acaba perdendo dinheiro, quebrando banca. E no final tu vai ver, tu vai começando a ajustar, né? E vai vendo que não é nada daquilo que muitas dessas pessoas te ensinam aí na internet, esses conteúdos. Nem todo conteúdo na internet é bom, tá? Eu estou procurando passar para vocês, tá? O que eu vivi, o que eu sofri, tá? O que eu tive que ajustar, o que eu estou aprendendo. Então isso eu estou tentando repassar para vocês, tá, pessoal? E hoje o tema desse vídeo é isso: disciplina do trader, tá? Isso aí, gente, não abra mão. Número 1 na nossa vida, tá? Ter disciplina. E o que é ter disciplina? É você fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Com lucro, com prejuízo, tá? Você gostando ou não gostando, estando favorável ou não estando, tá? É você cumprir e executar, tá? O que está no seu gerenciamento. Então você anula o lado emocional, porque o lado emocional às vezes vai querer que você fique na operação para ganhar mais, vem a ganância, aí vem um sentimento contrário, quando você está perdendo, vem aquele sentimento de recuperação,
de recuperar o capital, aí entra o emocional. Então o gerenciamento, a nossa disciplina, ela está acima do nosso emocional. Não importa o que eu sinto, eu executo. Não importa o meu sentimento. É execução, tá? É condicionar a tua tomada de decisão a executar o que está no teu gerenciamento. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus, tá? Tô indo agora. Qualquer dúvida, então pode deixar um comentário aí, compartilha aí, tá? E me ajuda aí, como eu falei nesse canal, tá bom? Fique com Deus. Fui!